Nossa viagem começou no dia 6 de outubro de 2024. A gente saiu num domingo e a gente vai passar para vocês ver agora um vídeo que a gente gravou na igreja antes da gente sair. Então é isso, pessoal. Aqui foi onde tudo começou e foi construído, na igreja de Plymouth. Agora a gente está iniciando nossa viagem e aí está o resultado de 3 meses de muito trabalho, muito sofrimento, muita dedicação nossa. E esse é o resultado. Ainda tem muita coisa para ser terminada. Tem bastante coisa no trailer que eu vou terminar durante a própria viagem. Então a gente está carregando a oficina de atrás. Mas logo no início muita coisa já vai ser feita e adiantada. Então acompanhe que daqui para frente o negócio vai agitar. A gente saiu já em direção a uma cidade onde a gente precisava passar para pegar o freio do trailer. Spoiler. Quer dar um spoiler? Sim, não funcionou e não foi instalado. Aí depois que a gente pegou esse freio, eram umas 8 da noite, alguma coisa assim. Aí depois disso a gente ia pra um local que eu tinha visto em Connecticut, só que aí acabou ficando muito tarde. Eram umas 11 horas, eu falei, não, vamos parar aqui que eu tô vendo que tem uma praia bem legal, que se chama Madison. Aí a gente resolveu parar, era muito bonito, e a gente passou a noite ali. Aí a gente acordou por volta que 6 e... Era quase 7 da manhã, era 10 para 7 por aí. Eu acordei, aí o sol tava raiando, eu bem empolgada, feliz. Sim, a gente já achou que nosso primeiro dia de viagem ia começar com um baita sol, tudo top. Aí foi onde começou a primeira decepção. Já vi que a bateria tava em 25%. Aí eu pensei, pô, por que a bateria tá tão baixa? Fui ver, eu dormi com a internet ligada, a Starlink. Aí alguns minutos depois, começou uma chuva. Bom dia, gente. Que chuva. Olha aí. Nossa, muita chuva. Agora vamos ver se vai chover aqui, né? E aí, o Raul foi olhar na janela do lado dele e ele viu uma pessoa com o celular na mão gravando o nosso trailer. Eu abri a janela pra falar com ele, ele falou, não pode ficar parado aqui. Eu te dou 5 minutos pra sair, senão eu vou chamar a polícia. Sim. Eu fiquei tipo, cara, meu Deus, segunda-feira, 6, 7 da manhã, eu tô problema. Caindo um cacau. Aí eu só pensei, meu Deus, que cara mal amado. E tava chovendo dentro do trailer, porque o Raul não selou direito o trailer, então tava chovendo dentro do trailer. Mais uma contextualização, porque a gente tá contando a nossa história, mas existiram 3 meses antes da gente sair para viajar de construção e de muitas outras coisas. Então, algumas semanas atrás a gente tinha pego uma chuva e já tinha chovido dentro do trailer. Então, eu já tinha dedicado muito tempo para selar o trailer. E tipo, eu achei que já tava top, mas cara, essa chuva era tão forte que entrou. Mas não entrou muito, então vamos em frente. O que a gente pensou? Tá, a gente tem que sair daqui, não, o americano tá mandando a gente embora, tá com chuva, ou seja, não vou conseguir carregar a bateria, porque eu só tenho painel solar. A única coisa que sobrou pra nós é ir pra frente. Então a gente foi pra Norwalk. Só que um detalhe, a gente tinha muita chuva e os meus pneus estavam muito ruins. Eu sabia que meus pneus estavam muito ruins. Todos. Então a gente foi bem devagar, acho que 50 milhas era a velocidade mínima, né? A gente chegou na cidade que a gente tinha programado pra fazer a primeira parada, na verdade. E eu tinha visto já algumas fotos e era um local muito bonito, era um lago com um espaço perfeito pra deixar o trailer, um cenário lindo e Deus nos deu um dia maravilhoso de sol. Então a gente conseguiu carregar a bateria, deixar o trailer secar bem. E a gente foi fazendo as nossas coisas. E a gente precisava colar a plotagem, né? Precisava de muito sol pra secar o trailer por fora e pra carregar a bateria. Então, cara, enfim, daí a gente começou a colar a plotagem, porque o trailer ele não estava pronto quando a gente saiu para viajar. A gente ainda estava em construção. Então colamos a plotagem, eu fiz alguns ajustes no painel solar. E acontece que no meio da tarde tava tudo indo muito bem, né? Até a hora da gente receber uma mensagem da nossa prima, porque a gente tinha dado a entrada na extensão do visto de turista pra poder ficar mais tempo, né? Porque até então pode ficar 6 meses, só que a gente queria ficar até final do ano. E aí a gente recebeu a resposta em cartas, né? Porque nos Estados Unidos, assim, é tudo carta. Não existe e-mail, é só carta. E aí aconteceu um pequeno grande problema. A gente deu a entrada como um casal. Eles aceitaram a minha extensão. Na verdade, aquilo ali
Era só uma carta dizendo que eles receberam. Eles depois iriam Isso. analisar. Então, eles receberam, o meu tava tudo certo, o teu faltava o dinheiro. É, porque como a entrada sozinha é mais cara, a em casal é mais barata, eles alegaram que a minha tava faltando dinheiro, então beleza. Aí a gente já começou a se preocupar, porque tipo, pô, Raul agora... Enfim, aí começou o estresse do visto. Mas aí, como a gente precisava terminar a plotagem e tava recém começando a viagem, a gente, ok, vamos terminar a plotagem e aí lá pra frente o quanto antes a gente vê isso. Aí a gente resolveu ficar mais um dia nesse local, que era um local muito bonito, e pra realmente colar toda a plotagem bem certinho. Aí a gente acordou no dia 7 de outubro com a bateria em 0%. Apesar de ter carregado bastante no dia anterior, mas a gente usava muito, porque o nosso trailer era tudo elétrico. Tudo lá passava por eletricidade, então Cozinhar, eu fiz o café da manhã, fiz o almoço, tudo passa pela bateria. internet. Enfim, daí acordamos, ainda com muito sol mesmo, então carregava bem durante o dia. Aí aparecia americano pra falar com a gente. You're not finished yet, right? No, it's have a lot to do. Maybe 25 maybe. Wow. But it's slow, very slow. Like 15 miles. E até que apareceu um judeu lá e ele viu a gente colando uma plotagem que citava o nome de Jesus. Cara, isso aqui é meio perigoso, cuidado. As pessoas são meio intolerantes, assim. Alguém pode agredir vocês. Aí, beleza, né? Fazer o quê? A gente tinha que terminar a plotagem, a gente não ia deixar de colar. Aí a gente colou e eu queria muito passar na ponte do Brooklyn com o trailer no pôr do sol. E aí eu falei, Raul, a gente precisa sair agora, porque senão não vai dar tempo de chegar. Nova York é maior fila, né? Aí a gente saiu em direção a Nova York. Chegamos em Nova York, passamos por um túnel ali, a gente tava bem feliz, porque já tava surpreso que o trailer tinha chegado tão longe. Eu tava feliz. Tô feliz. Feliz que o trailer que eu construí chegou até aqui, tá passando. Tá passando nas coisas de Nova York. Nova York. E vai passar na ponte do Brooklyn. Vou lá na casa do Spider-Man. Que tu tava meio apreensivo, né? Eu tava apreensivo porque eu tava dirigindo, né? Eu sentia o trailer se mexendo, então, tipo, ainda tava conhecendo o carro, conhecendo o trailer, não sabia os limites de nada, né? Tava tudo muito no início. Sim, a gente pegou o trailer e saiu pra viajar, não deu nem pra fazer um teste. Não deu nem pra fazer teste. A gente fez um teste na esquina assim, e isso aí, vambora. Enfim, eu tava apreensivo, mas eu já tava ficando mais calmo aqui em Nova York. Até a próxima parada. Aí a gente tava chegando perto, mas faltava acho que uns 50 minutos ainda pra chegar na ponte do Brooklyn. E eu falei, Raul, eu preciso muito parar pra fazer xixi. Agora, não dá, assim, não aguento mais. Aí a gente parou em esse posto era muito pequeno, tipo, esses postos que tu usa meio que para abastecer barco, assim, coisas pequenas, sabe? Tipo, um posto minúsculo. Não dava nem pra estacionar o trailer. Então a gente parou ali, a Carol desceu, entrou no trailer e eu fui dar uma checagem no trailer, no Prius, porque foi de fato a primeira viagem mais longa que a gente fez. Eu tava, tipo, cara, será que deu tudo certo? Será que nada saiu do lugar? Aí, cara, na hora que eu passei pelo lado da roda... No lado da roda direita, eu senti um calor, assim, ó. Eu andei, eu passei e eu senti um calor. Eu, cara, que calor é esse? E comecei a procurar. Aí eu cheguei perto da roda, meu Deus, tá muito quente aqui. Aí eu peguei um copo d'água, porque, tipo, eu não conseguia nem encostar a mão. Eu peguei um copo d'água e joguei. Nossa, muita água. A água evaporando na hora, assim, ó. Eu joguei água pra saber o que tava quente, né? Eu não conseguia botar a mão. Tudo tava quente. Aí eu joguei um pouquinho de água e, cara, era o disco de freio. Comecei, cara, por que meu disco de freio tá assim tão quente? E eu falei pra Carol, olha só, a gente não pode mais andar, porque eu acho que se continuar andando vai pegar fogo. Tá muito, muito quente. Aí o primeiro sonho dela já foi por água abaixo, que era o de passar na ponte do Brooklyn. Eu falei, não dá, a gente precisa sair daqui e parar. Não dá mais pra andar. Aí a gente começou a procurar estacionamento. E aí começou aquele problema de Nova York, né? Porque não tem onde estacionar. Vai estacionar onde em Nova York? Tudo é proibido. Aí a gente arranjou uma rua que a gente conseguiu parar. E a gente viu ali que dava pra parar sem pagar naquele horário, Acho que né? era por 3 horas, assim. Esse era o problema em Nova York. Tudo que a gente fosse estacionar ia ter que pagar, né? E, obviamente, naquele momento, como em todos os da viagem, a gente não tinha dinheiro. Sim. E a gente precisava economizar. Então, a gente não ia pagar pra estacionar, né? Aí a gente conseguiu parar e o Raul falou, ó, vamos ficar aqui. Vamos dar um 10, porque a roda precisa esfriar. E até a gente conseguir
ir um pouco pra frente, porque a gente queria, como a primeira missão foi por água abaixo, a gente queria ir jantar no mesmo restaurante que a gente tinha jantado a primeira vez que a gente foi pra Nova York. Aí tá, daí a gente ficou lá e foi muito engraçado ver a reação das pessoas passando e olhando o nosso trailer, daí a gente começou a gravar, que a gente achou muito engraçado elas lendo. Sim, ninguém entendia um trailer sendo puxado por um Prius, a mesma cor, tipo, Nova York, sabe? Aí a gente pensou, tá, então vamos aproveitar que a gente não pode andar e vamos ficar dando voltinhas por dentro de Nova York, porque como a cidade é travada de trânsito, não anda, sabe? Então a gente conseguia ficar fazendo filmagens, andando pela cidade, tudo sem botar em risco a nossa segurança ali e o trailer, né? A estratégia era o quê? Dormir, acordar e sair dali pra arrumar. Aí a gente achou uma rua, só que as placas lá nos Estados Unidos são meio confusas, assim, pra saber se realmente podia estacionar ou não. Aí a gente parou num local que a gente achou que poderia, e eu vi uns policiais, uns guardinhas, assim, a uns... quantos metros? 100 metros à frente? Eles estavam uns 100 metros na frente. Então, daí eu perguntei pra eles se eu podia estacionar meu trailer nessa rua. E eles perguntaram, qual o tamanho do teu trailer? É grande? Eu falei, não é muito grande, aquele ali. Daí eles, quantas horas que tu vai ficar aqui? Quanto tempo que tu vai ficar aqui? Eu falei, no máximo 2 horas. Ele, não tem problema, a gente não vai te incomodar. That's okay. Será que eu devo acreditar neles? E aí? A gente tá saindo. O problema é que se a gente levar uma multa vai ser 2, né? Mas é isso. Só que eles eram policiais estaduais, daí eu falei, Carol, vai lá, vai perguntar, porque teu inglês é bem melhor que o meu. Aí ela foi, perguntou e eles disseram que podia, só que eu fiquei tipo assim, cara, eles são policial estadual, o que eles têm a ver com o trânsito? Não sei se eu confio nessa informação. O Raul não tava acreditando na palavra deles. Mas eles falaram que podia, né? Porque a gente falou que ia ficar só umas 3 horinhas. Aí a gente foi jantar, foi bem legal. Voltamos, o Raul, não, certeza que eles lutaram a gente. Mas ele deu tudo certo, graças a Deus. E a gente seguiu. Só que a gente queria dormir em Nova York. Só que viu que realmente não ia dar, né? Era um caos, tava um Sim. caos. Ali naquele centro de Nova York não tem onde parar mesmo. Foi, tipo, a gente tentou e não dava. Então a gente, tá, então vamos sair daqui e pro local mais perto possível, porque eu não posso andar muito. Só que nessa etapa a roda já estava gelada porque estava parada há bastante tempo. Tá, só vamos para frente o suficiente para sair de Nova York e depois eu descubro o que aconteceu. E é isso, esse foi a primeira grande preocupação. Não poderia ter encerrado nossa viagem, porque, tipo, se o trailer tivesse pegado fogo ali, deu, acabou. Então, tipo, a gente... Não, era o quê? Segundo ou terceiro dia de viagem? Isso. Foi o 3º dia de viagem. Então, no terceiro dia de viagem, a gente já enfrentou nossa primeira dificuldade, que poderia ter... Grande dificuldade? Nossa primeira grande dificuldade. Porque a gente já tava enfrentando dificuldades antes. Sim, não, digo durante a viagem. Mas enfim, esse foi a saga da roda que quase pegou fogo. Agora vamos para as próximas etapas. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente demorou um pouquinho para lançar o canal, mas tudo no tempo de Deus. Muito obrigado por assistirem, encaminhem, compartilhem com quem vocês acham que vai se interessar por nossa história. E continuem assistindo porque são muitos episódios e é um perrengue atrás do outro.